Olá, somos o grupo 01 e esse é o vídeo de apresentação da segunda entrega do trabalho da disciplina SI 401B, Programação para o Web. Eu sou o Pedro Henrique Carreto Moraes, RA 186379, e eu vou falar um pouquinho sobre a parte de gerenciamento de tempo envolvendo o jogo do nosso projeto. Aqui na primeira função temos o principal controle sobre os segundos e minutos. Também percebemos que, de acordo com o modo de jogo escolhido, normal ou Rivotril, a funcionalidade é alterada. De modo simples, temos um timer up para o modo normal e um countdown para o modo Rivotril. Isso é checado nas variáveis Rivotril e NotFlag. Essa última é uma auxiliar. Dentro da função, temos a chamada para uma outra, a Update Timer. Ela será responsável por atualizar o valor exibido do tempo na interface visível ao usuário através de uma captura pelo ID do nosso campo e o inner text para alterarmos o texto. Além disso, também checamos a condição de derrota por tempo durante o modo Rivotril. Se for o caso de estarmos no modo Rivotril, o minuto ser 0 e o segundo também 0, então nós chamamos a função responsável pelo gerenciamento de derrota do usuário. Outra função importante é a Return Data, que recebe um input do tempo no momento e ela é responsável por conduzir o valor certo no caso de termos um 9 indo para o 10. No caso de exemplo, queremos que apareça um 09 ao invés de apenas 9 no segundo, e que esse 0 ele suma quando temos um número de 2 dígitos, como o 10. A Start Timer faz jus ao seu nome, iniciando a contagem de tempo. Apenas chama Pause Timer, que limpa a nossa variável de cronômetro, para que possamos iniciar novamente sem problemas. Chamamos a nossa timer aqui e passamos o intervalo de chamada de 1000 milissegundos, pois queremos que o nosso timer seja de 1 em 1 segundo. Na Reset Timer apenas acontece o reset do nosso tempo, incluindo os valores exibidos ao usuário e a flag de checagem do modo. Por fim, a Timer Rivotril nos dá o tempo limite para o usuário finalizar o jogo de acordo com as dimensões escolhidas para o seu tabuleiro. Dessa forma, um tabuleiro maior possui mais tempo para ser finalizado, enquanto um menor possui um tempo inferior. Eu sou João Vitor Oliveira de Melo, RA 175079. Vou falar sobre as funções de inicialização do tabuleiro, clique na célula e atribuição de valor para as mesmas. Aqui na função StartBoard, sendo passados como parâmetro o tamanho do grid e o número de bombas, nós começamos atribuindo valor para algumas variáveis globais de controle. Depois definimos o tamanho em pixel para cada uma das células com base no tamanho da tela. Tiramos as bombas aleatoriamente. Verificamos por repetições para que o número de bombas coincida com o requisitado. Por último, criamos as células com um loop e passamos para cada uma o ID, as classes e a função para o clique, tanto com o botão direito quanto com o botão esquerdo. Já que na função cellClick, ela é ativada no clique de cada uma das células. Primeiro, ela inicia o cronômetro, caso ele ainda não esteja ativa, obtém um objeto que representa a célula clicada e, caso ela ainda não tenha sido aberta ou o jogo não foi perdido, é aberta com a função OpenCell, que será explicada mais para frente. Caso a célula seja uma bomba, o jogo é declarado como perdido. Caso não tenha nenhuma bomba ao redor, ou seja, não tem nenhum número, ocorre a recursividade nas células ao redor da clicada, simulando o clique na mesma. Depois é verificado se o jogo foi ganho e apresentando o pop-up de vitória, caso seja o caso. A função OpenCell define uma célula como aberta, ou seja, se ela ainda não tiver sido aberta, nós mudamos o fundo para o cinza, que representa ela aberta. Verificamos se tem uma bomba, um número ou um espaço vazio de acordo com as variáveis mantidas globalmente, retornando uma string em todos os casos para ser usada na função do cellClick. Olá, professor. Eu sou o Isael e eu vou estar aqui comentando um pouco sobre algumas outras funções que nós fizemos. A primeira que eu vou comentar é a Bombs Around. Então, basicamente, a gente define uma lista aqui que vai olhar as 8 direções em relação àquela célula que a gente escolheu. Então, a gente está passando como parâmetro IJ, que seria as coordenadas da célula que a gente escolheu, e a gente vai olhar todas as 8 direções. Então, para isso, a gente vai iterar sobre essa lista e se a gente encontrar uma bomba, a gente vai somar e depois a gente vai retornar esse número. Bom, em seguida nós temos a função resetBoard, que basicamente vai resetar o jogo. Então nós passamos dois parâmetros, seria dimensões e a quantidade de bombas, e nós iteramos sobre o game, que é um elemento HTML, e a gente vê se ele tem child nodes, ou a gente compara se o nosso i, que é basicamente o nosso iterator, é igual a 1000. E então a gente, a partir do momento que a gente termina de fazer esse loop, a gente recomeça o tabuleiro
passando como parâmetro os mesmos parâmetros do reset board que foi pego na hora que a função foi chamada. Nossa próxima função é a Final Reset, que basicamente vai resetar todo o campo depois do final do jogo, ou quando você clicar no botão de resetar lá em cima. Então ele é chamado em alguns casos quando a gente muda o modo, ou quando a gente termina o jogo e quer recomeçar. Outra função importante que nós temos é o de ativar o modo trapaça. Então basicamente nós vamos iterar sobre o tabuleiro para salvar a forma como ele estava antes da gente apertar o botão. Em seguida a gente vai abrir todas as células e esperar um tempo para o usuário poder observar tudo. E em seguida, depois do tempo ter acabado, a gente vai restaurar o tabuleiro para a forma original. Por último, nós temos a função Mark as Flag, que basicamente vai marcar como bomba a partir do momento em que o jogador clicar com o botão direito. Então ele vai verificar se a célula ainda não foi aberta, se ela não possui flag e se o jogo ainda não foi perdido. Caso a célula já esteja marcada, ele vai retirar a flag e voltar como se a peça ainda não tivesse sido clicada pelo jogador. Bom, meu nome é Diogo Silveira dos Santos, RA 188440, e eu vou dar continuidade sobre as funções aqui. A primeira função que eu vou falar é sobre a hasFlag, que é uma função booleana simples para verificar se a célula, que ela é passada por parâmetro, se ela já tem uma bandeira, aí se ela já tiver elementos filhos e se esse elemento possui um source apontando para flag.png, a gente retorna true, e se não, nos outros casos, a gente retorna false. A função abaixo, a getPoint, é uma função bem simples que a gente vai usar basicamente para determinar a pontuação da partida. A gente vai multiplicar as dimensões, tamanho de arrays e vai considerar a sua Rivotril, e a gente vai usar esse valor para setar a pontuação no pop-up depois do final do jogo. Depois a gente tem a função ChangeMode, onde a gente vai basicamente gerenciar a mudança de modo do app. A gente vai ter um switch aqui, nessa variável mode, para a gente setar a variável Rivotril e alterar o style com base no modo ativo, para que o usuário saiba qual modo ele está jogando, para que fique visível para ele. E se o modo for Rivotril, a gente vai executar esse timer para atualizar o tempo restante no cronômetro para ele. Depois embaixo a gente vai ter a função VerifyWin, que é uma função booleana também, que vai servir para a gente verificar se o usuário venceu. Nela a gente vai iniciar uma variável closed em 0 e vai percorrer cada célula do tabuleiro, nesses fors alinhados. E se a cor for diferente da cor de uma célula aberta, que é esse RGB, a gente aumenta a variável closed. E por fim a gente compara essa variável closed com o número de bombas, e se closed for igual ao número de bombas, significa que ele ganhou. Por fim a gente tem a função loss, que é a função que a gente executa quando o usuário perde. Aqui a gente vai trocar o cursor das células para default, que antes era pointer, e vai abrir todas as células do array de bombas para mostrá-las para o usuário. Aí a gente vai ter uma promise, que é para que o código meio que espere um pouco, por assim dizer, e um try-catch, onde a gente vai tentar acessar o elemento WLGIF e setar a source para o GIF de derrota, e isso no try, e no catch, caso ele não encontre, a gente vai criar esse elemento e basicamente dar o append child na WLBox. Por fim, a gente vai setar as informações do pop-up com base na partida, pontuação, tempo, células abertas, e se for o Rivotril, a gente vai fazer esse tratamento do tempo aqui embaixo, e para finalizar, a gente seta o location href para o pop-up, para que o pop-up apareça para o usuário. Olá, eu sou Luiz Otávio, RA240519, e para finalizar eu vou explicar as funções relacionadas às configurações do tabuleiro para a partida. Começando com a função UpdateSliderValues, que é responsável por atualizar os valores dos sliders de acordo com a posição de início, ou seja, a posição quando a página é carregada, já que ao iniciarmos a partida os valores dos sliders devem ser correspondentes aos valores do tabuleiro. Passando para a função UpdateSlider, que irá atualizar o slider de configuração sempre que for alterado o valor desejado, e nela também será analisado o tamanho do tabuleiro e limitado um número máximo de bombas para essa partida. Caso o número do slider de bombas seja maior que o máximo permitido, ele será definido para o valor máximo para aquele tabuleiro. Por último, a função ApplySettings irá aplicar as configurações desejadas para aquele jogo. Para isso, ela utiliza outras duas funções, a ResetBoard, onde são passados os valores coletados pelos sliders, bem como a função Time. Agora eu vou passar por algumas funções que foram utilizadas como auxiliar para as demais. Primeiramente, a função setBubble, que mostra o valor selecionado na faixa dos sliders, e a getColor, que retorna a cor do número da célula clicado pelo usuário. Por último, a função verifyIn, que recebe como parâmetro dois valores que correspondem a uma coordenada e uma lista, e assim verifica se essa coordenada está presente ou não na lista. Essa função foi utilizada em vários momentos, como por exemplo para verificar se a célula clicada é uma bomba. Agora, para finalizar, nós temos essa timelapse do jogo em execução mostrando as funcionalidades descritas pelo código apresentado.